O deputado Duarte Júnior, aliado do ministro Flávio Dino, respondeu em tom de ameaça ao deputado André Fernandes após um discurso em que Fernandes se manifestou contra a indicação do ministro de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Duarte Júnior afirmou que o candidato ao Supremo é filiado a um partido político e sugeriu que, na posição de ministro do STF, poderá perseguir o parlamentar. O deputado fez até uma rima. Chore, pode chorar, porque o ministro agora virou Supremo e a hora de Vossa Excelência vai chegar. No discurso que gerou a reação de Duarte, o deputado André Fernandes havia exposto os motivos pelos quais acredita que a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal não é adequada. O deputado disse: no momento em que o Brasil estava fazendo uma grande manifestação, milhões de pessoas na Avenida Paulista contra Alexandre de Moraes, que tem, e eu falo isso sem medo, que tem em suas mãos o sangue do patriota Clériston, que foi pelo Estado brasileiro, enquanto milhões estavam na Paulista protestando, lutando por justiça, em memória do patriota Clesão, um dia depois aparece o Lula e diz: vocês acharam ruim a indicação do Zanin? Então agora eu vou colocar um amigo. Um amigo. O deputado lembrou que o ministro tem filiação partidária e ideológica explícitas, afastando-se da isenção que seria esperada de um ministro de Corte Constitucional. Ele lembrou ainda condutas do ministro que o desabonam para o cargo. Fernandes mencionou os atos de flagrante desrespeito ao parlamento, como quando o ministro, por 3 vezes, recusou-se a comparecer após ter sido convocado, o que configura crime de responsabilidade. Lembrou que o ministério de Dino recebeu a esposa de um chefe de facção e lembrou que o ministro não entregou as imagens do dia 8 de janeiro à CPMI. Fernandes disse: o ministro desrespeita a casa, zomba da Casa de Parlamentares, comete crime de responsabilidade, ignora o que uma CPMI está mandando e, pior, recebe no seu ministério a dama do tráfico, mulher de facção criminosa. André Fernandes apontou que o Ministério de Dino, assim como outros ministérios de Lula, ignora as vítimas de crimes terríveis se não se alinham à sua ideologia. Ele comparou: é uma vergonha o estado em que estamos vivendo. É uma vergonha. É muito mais crítico para o ministro da Justiça saber que o deputado A ou B falou em uma manifestação em cima de um trio. Aí ele faz notinha, aí ele vai às redes sociais, aí ele se pronuncia. Isso é um absurdo, isso pode estar indo contra o Estado Democrático de Direito. Nesse Estado Democrático de Direito em que, desculpem-me, democracia não existe, se não podemos simplesmente falar o que pensamos, ou onde o direito não existe, se um preso foi assassinado pelo Estado dentro do presídio, quando a PGR disse que ele teria de sair em decorrência de problemas de saúde, e o Supremo Tribunal Federal simplesmente ignorou isso. Desse Estado democrático de direito, onde não existe democracia nem direito, só restou o Estado. E esse está mais forte do que nunca, é verdade. André Fernandes alertou, mas eu espero que os senadores tenham ciência do que está prestes a acontecer aqui no Brasil. Flávio Dino é comunista, tem bandeiras declaradas, tem lado político. E não adianta dizer que não tem. Tem lado político e vem para trazer a censura para o Brasil. Espero que os senadores não permitam que isso aconteça. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a
possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há 29 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente, parabéns pela condução. Botei aqui. Eu não consigo entender, presidente, parece que no Brasil há recompensa para quem comete pilantragem, bandidagem, para quem comete crimes. Senhor presidente, vimos o desrespeito do ministro da Justiça a essa casa, a esse parlamento, quando por 3 vezes o ministro Flávio Dino foi convocado pela Comissão de Segurança Pública e as 3 vezes ele faltou, sem nenhuma justificativa, cometendo crime de responsabilidade. Quando vemos o Ministério da Justiça recebendo dama do tráfico, uma pessoa já condenada, esposa de um traficante de uma facção criminosa. Quando vemos o ministro negando as imagens do 8 de janeiro a uma CPMI que tem dever de mandar e não pedir. Mandou que ele entregasse as imagens e ele negou. Comete crime de responsabilidade, recebe criminoso do Ministério da Justiça, ignora o parlamento e ontem deu uma declaração de que já tinha votos suficientes para ter o seu nome aprovado. Antes da sabatina já se sabe o resultado. Olha o caminho que o Brasil está indo. Isso é triste, senhor presidente. Eu deixo aqui o meu protesto. Cobremos os senadores. Flávio Dino, não. Do Ceará. Obrigado, senhor presidente. Olha, eu tenho acompanhado algumas páginas, Instagrams, que durante toda a campanha fizeram campanha abertamente para o então candidato Lula, prometendo que seria o mandato dos sonhos, que seria o mandato do povo brasileiro, que as passagens aéreas iriam ficar mais baratas, que o amor voltaria, o povo voltaria a sorrir. Entretanto, o que a gente vê não é bem isso. Ô presidente, o pobre não está conseguindo andar de avião, a Amazônia está em chamas, influenciadores estão sendo taxados, nenhuma mulher indicada para o STF, mais de 2 milhões de famílias nordestinas foram
cortadas do Bolsa Família. Até rachadinha tem nos integrantes desse governo. Talvez, presidente, se eu soubesse que esse governo seria tão bom, até eu teria apertado 13. É a hipocrisia reinando. A hipocrisia reinando. Eu gostaria de falar 2 assuntos. O primeiro deles é sobre a drástica indicação de Flávio Dino para o STF. No momento em que o Brasil estava fazendo uma grande manifestação, milhões de pessoas na Avenida Paulista, contra Alexandre de Moraes, que tem, e eu falo isso sem medo, que tem em suas mãos o sangue do patriota Clériston, que foi ato pelo Estado brasileiro, enquanto milhões estavam na Paulista, protestando, lutando por justiça, em memória do patriota Clesão. Um dia depois aparece o Lula e diz: vocês acharam ruim a indicação do Zanin? Então agora eu vou colocar um amigo, que, diga-se passagem, no ano passado o Lula estava dizendo que era absurdo indicar um amigo para o STF, mas aparece indicando um amigo, Flávio Dino, comunista declarado. Ele abre a boca para dizer: eu sou comunista, que tem bandeiras partidárias, que luta e persegue, inclusive deputados desta casa, sendo ministro da Justiça, que desrespeitou esse parlamento, quando a Comissão de Segurança Pública aprovou 3 vezes a convocação, e não o convite, mas convocação de Flávio Dino, e nas 3 vezes ele faltou, sem justificativa alguma, cometendo assim crimes de responsabilidade. O mesmo ministro que dentro do seu ministério recebeu a visita da dama do tráfico, que já era condenada, esposa de um chefe de facção criminosa, e o Ministério da Justiça recebeu. O mesmo ministro que, quando a CPMI aprovou que ele mandasse as imagens do 8 de janeiro, ele simplesmente disse que não tinha mais, se contradisse, depois mandou algumas, depois disse que não tinha outras. O ministro que desrespeita a casa, que zomba da casa de parlamentares, que comete crime de responsabilidade, que ignora o que uma CPMI está mandando, e que pior, recebe no seu ministério a dama do tráfico, mulher de facção criminosa. E pense numa credibilidade, presidente, que isso passa para o Brasil. A mulher é condenada, já constava na sua ficha de antecedentes criminais. Se o Ministério da Justiça do país, o Ministério da Segurança Pública do país, Ministério da Justiça e Segurança Pública, não consegue puxar a ficha, os antecedentes criminais de uma pessoa que está indo visitar o ministério, qual a credibilidade que esse ministério vai passar para o povo brasileiro, de que eles estarão seguros, de que lá na ponta o ministério vai conseguir investigar, a inteligência vai conseguir buscar quem é, o que está fazendo, o que estão tramando, se não consegue simplesmente puxar a ficha de uma pessoa que já foi condenada antes dela entrar dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Qual a credibilidade? Passados tudo isso, vem o Lula, ou melhor, o Luli, e diz que o Dino é o seu indicado ao STF. E pior, diante de tudo, vemos ontem o Dino com o seu sorrisinho de deboche, a câmera aqui filmando ele bem perto, para pegar ele todo, a câmera tinha que estar um pouquinho mais longe, dizendo: já temos votos suficientes,
E eu pergunto, presidente, como é que antes de uma sabatina o ministro já sabe que tem os votos? Ele não foi sabatinado ainda. Eu pergunto, o Pix caiu? O Pix caiu? Ah, deputado, você não pode falar sobre isso, porque existe uma harmonia entre os três poderes. Harmonia, eu conheço isso como dinheiro. Dinheiro, emenda parlamentar, é cargo para fulano, cicrano. Senhor presidente, só para concluir. Senhor presidente. Acabou. Já foi 2 minutos a mais. Para os demais também foi passado presidente. mais do que 2 minutos. Para concluir, deputado. Vou. Senhor presidente, inclusive eu já queria constar aí também que eu vou falar pelo tempo da liderança. Se puder incluir o tempo da liderança, eu agradeço. Vou incluir o horário da liderança para o senhor. Muito obrigado. Tenho mais 8 minutos. Aguardo mais um pouquinho aí, deputado. Pronto. Até estava quase perdendo aqui o raciocínio. Mas como é que vem o ministro e diz abertamente que já tem os votos suficientes? Mas, meu Deus do céu, não tem como você voltar com isso, senhor presidente. O caso da mãe, lá em Mato Grosso, que foi assassinada com suas 3 filhas. Um cara que já tinha passagem pela polícia, inclusive pelos mesmos crimes. Invadiu no último sábado, atacou a mãe, a filha de 19 anos, tentou ajudar a mãe, ele atacou a filha de 19 anos. Após isso, atacou as outras 2 filhas de 12 anos e de 10 anos. A mãe, a filha de 19 e a filha de 12, ainda agonizando, aquele bandido ainda, e 3 mulheres, a mãe, 2 filhas, assassinou também a de 10 anos, ou seja, assassinou a mãe e as 3 filhas em uma madrugada. 4 assassinatos, 3 eu não vi uma nota sequer do ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor presidente. Eu não vi uma nota sequer do ministro dos Direitos Humanos. E o que me revolta é isso. Porque se essa mulher fosse uma dessas mulheres que levanta a bandeira da esquerda, hoje esse plenário estava lotado de deputados, gritando, fulano vive, fulano vive, fulano vive. Mas a mãe era uma senhora evangélica da Assembleia de Deus, as filhas também. Sabe o que é que a esquerda está fazendo? Tapando os olhos, os ouvidos, a boca e fingindo que nada aconteceu. Se fosse um trans, se fosse um homossexual, se fosse um indígena, se fosse seja lá o que for, essa casa estava caindo agora. Mas não, era uma simples mulher moderna, brasileira, mas cristã, que tem ética. E para isso a esquerda e que simplesmente ignora. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos ignoram. Para eles nada disso vale. Agora eu tenho certeza que se os deputados subirem aqui para dizer que prisão perpétua é pouco para um bandido desse, que prisão perpétua é pouco para um vagabundo desse, aí eu tenho certeza que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos, aí sim eles vão protestar. Aí sim eles vão chegar aqui e vão dizer: opa, todas as vidas importam. Como assim importam? Se não falaram nada sobre a mãe. Como assim importa? Se não falaram sobre a jovem. Como assim todas as vidas importam? Se não falaram sobre a criança de 12 anos. Como assim todas as vidas importam?
Sim, estão simplesmente ignorando de uma criança de 10 anos. É uma vergonha o estado em que estamos vivendo. É uma vergonha. Muito mais crítico para o ministro da Justiça é saber o que o deputado A ou B falou em uma manifestação em cima de um trio. Aí ele faz notinha, aí ele vai às redes sociais, aí ele se pronuncia, porque isso é um absurdo, isso pode estar indo contra o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito esse que, me desculpa, democracia não existe se a gente não pode simplesmente falar o que a gente pensa. Direito não existe se um preso foi assassinado pelo Estado dentro do presídio, quando a PGR disse que ele tinha que sair por estado de saúde e o Supremo Tribunal Federal simplesmente ignorou. E desse Estado Democrático de Direito, onde não tem democracia e nem direito, só resta o Estado, e esse está mais forte do que nunca, é verdade. Agora, se está ruim hoje, imagine, senhores, quando entrar um ministro que é amigo pessoal do Lula, que é comunista declarado, que zomba dos parlamentares, que comete crime de responsabilidade simplesmente ao ignorar 3 convocações dessa casa, que recebe dama do tráfico, mulher de facção criminosa, que entra de peito aberto na maré, sem segurança, sem medo. Até o Lula sabe muito bem disso, porque quando facções criminosas diziam que tinham diálogos cabulosos com o PT, aí está a prova. Quando ignora o mandato, e não o pedido, mas o mandato de uma CPMI, de buscar as imagens do 8 de janeiro, que eu tenho certeza, eu não tenho só convicção, eu tenho certeza absoluta que durante o 8 de janeiro, Flávio Dino estava lá no Ministério comemorando, mas essas imagens ele não quis mandar. Imagina quando o cara desse virar ministro do STF. E aí, senhores, é muito bom, vocês que estão acompanhando, assistindo nas redes sociais, vocês acham que teremos direito a usar nossas redes sociais? Vocês acham mesmo? O cara é comunista. Ah não, mas esse negócio de... Ontem eu me deparei com um padre, que se diz padre dentro de uma comissão, onde ele dizia que o comunismo era maravilha. Quando eu pedi para ele ser padre na Coreia do Norte, ler a Bíblia na Coreia do Norte ou na China, ele não respondeu mais nada. Comunismo é muito bom, longe, mas eu espero que os senadores tenham ciência do que está prestes a acontecer aqui no Brasil. Flávio Dino é comunista, tem bandeiras declaradas, tem lado político, e não adianta dizer que não tem, tem lado político, e vem para trazer a censura para o Brasil. Espero que os senadores não permitam que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente. E senhor presidente, eu peço que esse pronunciamento vá à Voz do Brasil. Senhor presidente, o deputado Valente vá à tribuna. Por um minuto aqui, senhor presidente. A gente ouviu por quase 10 minutos o parlamentar falando sobre a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Se a gente faz uma simples busca no site da Câmara dos Deputados, a gente observa que certos deputados não têm sequer uma profissão declarada no site da Câmara dos Deputados. Vai ver a biografia, não tem uma formação sólida, não tem sequer um conteúdo para entender o que é uma teoria política, o que é ideologia e o que é justiça. Por essa razão aqui eu destaco a biografia para que possa conhecer e se dê pelo menos o trabalho de ler. O ministro Flávio Dino hoje é ministro, hoje é filiado a um partido político, mas foi juiz federal, aprovado em primeiro lugar no seu concurso público. Leia as decisões proferidas pelo ministro Flávio Dino, combatendo os impactos ambientais, garantindo um serviço bancário de qualidade, serviu nos 3 poderes, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Por isso, conheça a história, respeite, mas eu entendo o desespero. Chora, pode chorar, porque o ministro agora virou Supremo e a tua hora vai chegar. Inciso 9, senhor presidente. Eu acabei de fazer um pronunciamento com críticas à indicação de Flávio Dino ao cargo de ministro do STF, justamente dizendo que ele é um comunista declarado e que é um ditador.
Deputado. Eu fui ameaçado, como eu estou falando, senhor presidente. Eu acabei de ser ameaçado. Então, artigo 15, inciso 9, o que eu estou falando é que eu acabei de ser ameaçado. E eu estou só fazendo aqui um preâmbulo para chegar na ameaça. Acabei de dizer e de me protestar, me manifestar contra a indicação de Flávio Dino ao cargo de ministro do STF. Eu admoesto Vossa Excelência que o artigo 74, inciso 7º, diz que quando a pessoa é citada nominalmente, o senhor não foi citado na fala do deputado. Não, na verdade o artigo 15, inciso 9 diz que a gente pode pedir a mesa e a mesa, a pedido do interessado, tem que agir de acordo com a ameaça ou qualquer ato atentatório contra o livre exercício do mandato. O artigo 74, inciso 7º, diz: a juízo do presidente concede a palavra para contestar a acusação pessoal. Aí, senhor presidente, eu falei... Vossa Excelência que Vossa Excelência não foi citado no discurso do colega. Eu terminei de falar o discurso, ele disse, ouvimos agora o deputado falar por 10 minutos, ele obviamente relata a mim, o deputado André Fernandes, ao do seu pronunciamento, ele termina dizendo, chora, que a tua hora vai chegar. Presidente, como é que eu acabo de fazer um pronunciamento dizendo que esse cara é um ditador, indo ao Supremo Tribunal Federal, e o deputado aliado dele diz, a tua hora vai chegar, porque eu tenho um inquérito no STF, e o ministro, que lá na comissão citou que eu tinha um inquérito no STF, e agora está sendo indicado, já vai chegar mexendo os pauzinhos para acontecer alguma coisa comigo? Se o seu deputado aliado, lá do Maranhão, vem e diz, chora, que a tua hora vai chegar, e sai sorrindo, se isso não for uma ameaça, senhor presidente, eu não sei mais o que é isso. Então eu estou invocando o artigo 15, inciso 9, fui ameaçado nessa casa, o Brasil todo está acompanhando, tem um inquérito no STF, protestei contra Flávio Dino, e sobe um aliado aqui para dizer, chora, que a tua hora vai chegar. Isso é um absurdo, eu peço que a mesa tome as providências. Presidente.